E aí pessoal, o Alson Salles falando aqui, tudo bom? Todo mundo bem aí? Resolvi gravar aqui pessoal uma série de vídeos aqui sobre a questão da fé, tá? A questão da fé. Então acho que eu vou gravar em 4 partes, tá? O nome dessa série é O Cristianismo se baseia em uma fé cega. O conceito de fé atual no mundo é diferente do conceito de fé que nós temos, tá? A palavra fé é uma palavra muito mal interpretada hoje. Então fé, usa essa palavra hoje e o que ela invoca? Essa palavra invoca imagens de pessoas andando com os olhos fechados, sem saber para onde estão indo, ou sem saber o que está na frente delas. Em outras palavras, uma fé cega, a pessoa está cega. A ideia é de apenas crer. Então, fomos condicionados a pensar que a fé e a razão são polos opostos. Fomos condicionados a isso, a pensar assim, que a fé e a razão são opostos. E não é produtivo que os cristãos sejam frequentemente retratados dessa maneira nos filmes e na televisão. Não é apenas não é produtivo, não é honesto, tá? Nesses filmes e programas em televisão, sempre alguém chega aos cristãos com uma pergunta difícil e o crente não consegue responder. Nos filmes, né? O cristão então se rende à racionalidade do questionador e diz: querido, às vezes você só precisa ter fé, tá? Então, o que a cultura acha que nós entendemos por fé? É uma pergunta importante. Gente, com o aumento e o status da ciência, tá, e da tecnologia, as pessoas são ensinadas a acreditarem apenas em coisas que possam observar ou provar dentro do método científico. Tenho sempre batido nessa tecla. E como não podemos fazer Deus aparecer com um teste científico, ou não podemos recriar a ressurreição de Jesus em um experimento laboratório, então ou Deus não existe ou a ressurreição não aconteceu. O biólogo ateu Richard Dawkins, né, o evolucionista, descreve Deus dessa maneira no livro Deus um Delírio. Ele diz o seguinte: fé é uma crença falsa e persistente, defendida diante de fortes evidências contrárias. Tá? Fecha aspas aqui, só para destacar onde ele fala e onde eu cito. Tá? Para Richard Dawkins e muitos outros, a fé é o oposto da razão. Essa temática se desenrola em um dos meus filmes favoritos, um dos filmes que eu gosto muito, que é o filme do Tempo de Natal. O nome do filme é Um Milagre na Rua 34. Lá no fim do filme, quando a menina perde a fé de que o ator é o Papai Noel, sua mãe a encoraja dizendo que ela precisa continuar acreditando no Papai Noel. Por quê? Aí ela diz lá no filme: fé é acreditar em coisas quando o senso comum lhe diz para não acreditar. Aí a garota olha assim e responde, faz assim, fica meio que sem entender. É quase como se pudéssemos substituir fé por pensamento positivo, tá? Tipo, tem um pensamento positivo. O problema é o seguinte, gente: vivemos realmente nossas vidas dessa maneira? Evitamos agir até que possamos provar através de testes científicos que seremos bem-sucedidos? A resposta, é claro, é não. Todo mundo sabe, a resposta é não. Ser dogmático dessa forma, em ter que provar tudo cientificamente, tornaria todo mundo terrivelmente improdutivo. Todo mundo seria improdutivo. Tudo que eu acreditasse que tivesse que provar cientificamente, o mundo não rodaria. Vamos pensar dessa maneira aqui, ó. Quando você sentou aí, você pode estar sentado aí agora, nessa cadeira, você primeiro inspecionou detidamente a cadeira, você olhou a cadeira, você usou algum tipo de medidor de força para ver se ela sustentaria seu peso antes de se sentar? Não, você não inspecionou dessa forma. Então todos sabemos para que servem as cadeiras. Todos nós sabemos que elas devem fazer e o peso que elas devem sustentar.
Então, quando você sentou na cadeira, você não pensou duas vezes. Você confiou que a cadeira vai aguentar seu peso antes de sentar. Em um nível mais pessoal, quando eu estou no trabalho, minha esposa está em casa, meus filhos chegaram da escola, da faculdade, tá? Eu não sinto necessidade de ter uma câmera de vídeo para poder ficar de olho nas coisas lá em casa. Nem sinto necessidade de ligar para ela constantemente para ter certeza de que tudo está bem. Eu tenho fé nela como mãe, tá? Por quê? Porque a experiência me ensinou que ela é uma mãe incrível e confiável para meus filhos. Então, minha fé nela não é algo que eu simplesmente sustente de forma cega. Eu desenvolvi confiança nela através do nosso relacionamento, tá? Então, a princípio, fé não é pensamento positivo, tá? Fé não é pensamento positivo. E fé é confiança. A gente vai ver isso agora de forma mais detida no próximo vídeo, tá bom? Então, até lá, Deus abençoe.